Muito bem, senhores, voltando, dando continuidade ao nosso conteúdo. Olha lá, estamos trabalhando a economia açucareira e aí você percebe aqui a participação holandesa na economia açucareira no financiamento, refino, transporte e comercialização. E aí tem uma dica muito importante a ser chamada a atenção aqui, a questão da divisão do lucro. Olha só, quando eu vou dividir 100% do lucro, eu tenho na divisão entre Holanda, Portugal, senhor de engenho. Senhor de engenho. Senhor de engenho ficava com 5%, Portugal 25%, Holanda 70% dos lucros. A maior parte dos lucros era da Holanda. Pode ter variação, professor? O livro fala em 65 ou 75 para a Holanda? Pode. Aí cai Portugal para 25, outros falam 30? Pode. Mas em moral da história, a maior parte dos lucros caberia para a Holanda, né? Nesse empreendimento tão lucrativo para os holandeses. E aí, veja só, a matéria-prima é a cana de açúcar. O que é que eu vou tirar da cana-de-açúcar nesse período aí? Estou aí no século XVI, século XVII, veja só. O que é que eu tiro? O açúcar, mascavo, a rapadura, ou melhor, deixa eu escrever aqui, rapadura, a cachaça. A cachaça, tá? Que servia para trocar por escravos, né, senhores? A cachaça. Muito bem. Vamos mais adiante. Quando os holandeses não serão mais permitidos a continuar nesse empreendimento, é que nós vamos ter as invasões. Veja, finalizando aqui algumas dicas sobre a economia açucareira e vamos entrar em uma outra questão de prova, não é? Vou apagar aqui. Vou dar uma base a vocês para entrarmos nas invasões holandesas, ok? Vamos por partes. Muito bem, senhores. Vamos lá. União Ibérica. União Ibérica ou União Peninsular. União Ibérica ou União Peninsular. 1580 a 1640. Olha só. União Ibérica ou União Peninsular. O que se entende por União Ibérica? Vamos primeiro dar um conceito. Entende-se por União Ibérica a união das coroas de Portugal e Espanha, por falta de sucessores ao trono português. Isso é a União Ibérica. Eu posso chamar de União Peninsular porque Ibérica é o nome de uma península, tá? Ibérica é o nome de uma península. A União Ibérica vai de 1580 a 1640. Olha aí, 60 anos de domínio espanhol sobre Portugal. Como foi que ocorreu esse processo? O rei de Portugal era Dom Sebastião. O rei de Portugal era Dom Sebastião. Ele morre em combate em 1578, numa batalha no norte da África chamada de
Alcacer-Quimby. A Batalha de Alcacer-Quimby, tá? Batalha de Alcacer-Quimby. Como o seu corpo não foi encontrado, deu origem até uma lenda em Portugal chamada de sebastianismo. Dando origem a uma lenda chamada de sebastianismo, onde os portugueses acreditavam que um dia Dom Sebastião voltaria para salvar o seu povo. Até hoje estão esperando. Como ele não deixou herdeiros ao trono, quem são os herdeiros, professor? Direto são os filhos. Assumiu seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Dom Henrique, que governa apenas 2 anos, 1578 a 1580. Era um homem de idade já, faleceu. Não deixou herdeiros ao trono. Foi quando o rei da Espanha, Felipe ou Filipe II, reivindicou o trono português. Ele, olha a dica do Camilinho com amor e carinho. Qual o parentesco com Dom Sebastião? Era primo de Dom Sebastião. Chegava a ser neto do rei Dom Manuel. Lembra de Dom Manuel I? Então chegava a ser neto de Dom Manuel. Tá? Então, Filipe II era o herdeiro mais próximo. Era o herdeiro mais próximo. Reivindica o trono. A curiosidade é que parte da população portuguesa aceitava, parte não. Foi quando então ele usou a força das armas e invadiu Portugal, reivindicando o trono português, tornando-se rei de Portugal. Ele que já era rei da Espanha. Isso promoveu a união dos 2 reinos. A União Ibérica. Entende? A união de Portugal e Espanha. E aí, o Filipe II, quando foi coroado, comprometeu-se através do juramento de tomar em 1500, certo? E 81, que não iria intervir no modelo político-administrativo de Portugal nem de suas colônias. Porque com a União Ibérica, os domínios de Portugal também estavam sob domínio da Espanha, inclusive a sua colônia Brasil. Agora está sob domínio da Espanha. E aí vamos conversar. É o seguinte, Filipe II, ele tinha herdado do seu pai, Carlos V, ele tinha herdado de seu pai, Carlos V, além de herdar a coroa, todo o império, todo o domínio. E aí as províncias que hoje são os Países Baixos, chamados neerlandeses, hoje os holandeses, né? Estava sob domínio da Espanha. Só que a partir de 1572, ou melhor, 1578, essas províncias se unem. Aí eu tenho as Províncias Unidas, lutando pela emancipação, ou seja, pela independência em relação à Espanha. Aí o que é que vai acontecer? Nessa conjuntura, né, eu vou ter em 1581 a independência da Holanda. A Holanda torna-se independente da Espanha. A independência da Holanda não agrada a Filipe II, que é rei de 2 reinos católicos. E os neerlandeses, como eram chamados holandeses, eram protestantes calvinistas. Aí Filipe II, em represália, em relação à independência da Holanda, impõe o embargo.
O embargo é o bloqueio econômico, criado por quem? Pela Espanha. Então, embargo espanhol. E aí, para te ajudar, o embargo espanhol significou a exclusão da Holanda do comércio açucareiro. Açucareiro. Entre Brasil e Portugal. Certo? Então, o embargo espanhol significou isso, a exclusão da Holanda do comércio açucareiro entre Brasil e Portugal. Comércio que a Holanda financiou e teve um papel muito importante. Veja que ela agora não poderá mais continuar nesse empreendimento. Não poderá mais continuar nesse empreendimento. Certo? Então, nesse contexto, eu tenho aqui o seguinte. Em resposta, em 1602, a Holanda cria, ó, eu vou ter aqui, ó, criação da Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais foi criada para concorrer com a Espanha no comércio oriental, no comércio das especiarias. Deu um prejuízo à Espanha, sim, e aí em 1609 a 1621, esse período, esse intervalo que durou 12 anos, que é conhecido como Trégua dos 12 anos, a Trégua dos 12 anos, certo? Após essa trégua que durou 12 anos, aí você tem, em 1621, a WIC, a criação da Companhia das Índias Ocidentais. Olha lá, a famosa WIC, WIC. O propósito da WIC era invadir o Brasil para romper o bloqueio que foi criado pela Espanha e dominar as áreas produtoras de açúcar. E aí, dominar as áreas produtoras de açúcar. Olha aí o esqueminha te induzindo, te mostrando para chegar na invasão. Entendeu? Isso, senhores, só Camilinho faz, te mostrando o caminho das pedras, fazendo com que entendas a diferença de tu estudar, tá? Com Camilinho é essa, porque eu te dou a base. Eu não vou chegar e delimitar, é isso aqui, só. E o contexto? História, a gente não pode excluir o contexto. A gente tem que entender o contexto que te ajuda a chegar à resposta. E o meu objetivo, tá? Ou melhor, o nosso objetivo, dentro deste curso, com toda esta equipe que vai te ajudar a gabaritar a prova de PMPE, bombeiro, tá certo? O nosso objetivo é ver teu nome no diário oficial. E assim, senhores, nós estaremos eternizando nossos nomes junto com vocês, tá certo? Então, veja só. Então, nessa conjuntura, eu quero destacar para os senhores que nós vamos ter, então, as invasões holandesas. Invasões holandesas. As invasões holandesas. E aí eu tenho em 1624 a 1625 uma tentativa sem sucesso, né? Salvador, Bahia. Temos a invasão a Pernambuco em 1630, onde eles permanecem até 1654, onde nós vamos ter 24 anos de domínio holandês. Pernambuco, Olinda
e Recife, que é o que nós iremos trabalhar, tá? Cada invasão dessa. Mas antes, claro, eu quero situar os senhores com algumas dicas. Vejam só. Dicas do Camilinho com amor e carinho. Antes de adentrarmos cada invasão dessa, para que você já comece a saber diferenciar quando eu estiver falando, você já ficar ligado. Por exemplo, holandeses. Pode ser chamado também como flamengos. Então, invasão holandesa. Invasão flamenga é a mesma coisa. Batavos. Batavos. Era como os portugueses, né? Ó, Portugal se referia aos holandeses. O que significa batavos? Invasores. Tá? Invasores. Então, fica ligado. Então, batavos também faz referência aos holandeses. Tá? Um outro ponto a ser destacado. Insurreição pernambucana. É diferente de insurreição pernambucana de 1817. Então, situem comigo. Veja que eu não coloquei o ano na primeira insurreição. Quando eu não vejo o ano, tu tá lá no edital, tá no teu edital, na última prova, tá lá insurreição pernambucana. Então, é a primeira insurreição que ocorreu aqui, ó, entre 1645 e 1654. Isso aqui é um movimento nativista, o primeiro, que é a luta pela expulsão dos holandeses, que a gente vai trabalhar lá no final. Só para vocês situar e saber diferenciar. Já. Aqui não, está no edital, mas é um movimento separatista. É como o historiador Marcos de Carvalho faz referência à Revolução Pernambucana de 1817, ou à Revolução dos Padres, como também é chamado. E Marcos de Carvalho ele chama de Insurreição Pernambucana de 1817. Marcos de Carvalho é o historiador que a UPE utilizou em tirar de seus artigos questões 2016, para a prova 2016, 2018 e também a parte de bombeiro. Se liga. Olha aí. Essa dica, essa facilidade só eu dou. Só eu dou. Te liga. Cola com o Camilinho que eu vou te dar 12 questões. Eu não vou te dar 10, não, eu vou te dar 12. Por que 12? Eu vou te dar margem de erro de 20%. Eita, errei 2. Mas a prova as questões são 10. Então eu vou gabaritar as 10, ó. E vou botar ponto 40 aqui, ó. Pá! Sou polícia! Polícia! Acabou-se botar moral e botar ordem e prestar serviço à sociedade, nos trazer segurança. Vamos embora, doutores. Muito bem. Olha cá. Fazer que nem o Matuto. Eu sou polícia! Polícia! É, papai. Vamos embora. Vamos vibrar. Muito bem, senhores. O que é que acontece? Outra dica importante que eu quero chamar a atenção aqui é em relação a Monte das Tabocas. É diferente de Campina do Taborda. Situe aqui comigo, senhores. Ó, Monte das Tabocas fica onde? Vitória de Santo Antão. É onde vai ocorrer a primeira batalha contra os holandeses, ou seja, pela expulsão dos holandeses na insurreição pernambucana. Quando a gente chega em Vitória de Santo Antão, toda semana quando eu vou dar aula lá, eu passo, aí tem aquele arco na entrada. Aqui nasceu
o sentimento nativista, nos levando à batalha do Monte das Tabocas, nos remetendo a esta batalha. Aí você tem a Campina do Taborda. Fica onde, Camilo? Recife, próximo ao Forte das Cinco Pontas, que é onde vai ocorrer a rendição holandesa, tá? Em janeiro de 1654, tá? Inclusive temos lá, tem até um quartel, o quartel do Taborda, próximo ao Forte das Cinco Pontas. Fica ligado, isso aqui, ó, essas dicas aqui, para tu poder, quando eu estiver desenvolvendo essa parte da invasão, principalmente a Pernambuco, que é o nosso foco, você vai começar, quando eu estiver falando, você já vai estar se situando. Isso em prova também, porque eu já peguei prova que ao invés de falar holandeses, falaram flamengos. Eu já peguei afirmações como resposta, que ao invés de falar holandeses ou flamengo, falaram batavos. E aí, se o aluno não tem ligação com isso, ó, não está ligado, ó, mas o que são batavos? Batavos, como os portugueses se referiam aos holandeses, significa invasores. Ou seja, senhores, tu não gabarita se não quiser. Holandeses sempre tem uma questão, né? Eu lembro de uma questão que caiu em 2018, que muita gente chegou a me procurar para tentar fazer um recurso, fundamentar um recurso para anular a questão, que foi a obra de Franz Post, né? A visão de Recife. Deixa eu dar uma dica importante. Não tinham que fundamentar ali para anular. Ah, porque a resposta estava no link, professor. Assim tem que anular metade da prova do Enem, todo ano, que tem questões onde a resposta vai estar no texto. Pessoal, não tem por que anular. Você é que tem que estar atento às informações. As informações, tá certo? Que o texto iconográfico traz. O que traz de referência lá, explorar tudo. E uma outra dica, pelo amor de Deus, nunca descarte os textos de apoio nas questões de história. Você vai encontrar um ou outro dizendo assim, pule, vai para o enunciado, vai logo para as questões. Se você fizer isso, você vai ver sua farda indo para o seu concorrente. Faça não. Pegue a prova de 2016, resolva ela. Veja que a resposta, a maior parte dela vai estar no texto. A maior parte vai estar no texto. E se tu desvincular, tu se perde. Tu perde a questão. Então, eu tenho que buscar, explorar o que tem de informação ali para mim. Tá certo? Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês as invasões. Passo a passo. Para te ajudar a responder a prova. Professor, eu tenho um maior problema com história, são nomes, são datas. Meu Deus! Acabou teus problemas. Acabaram teus problemas. Pessoal, o nome, beleza. Ano, século, o próprio texto vai trazer, o enunciado ou o texto vai te dar essa informação. Não te preocupa que o erro não vai estar no nome, não vai estar nas datas. Presta atenção. Tu tem que entender o contexto. Claro, se tu pegar a questão muito antiga, vai ter erro no ano, sim. Mas se tu sabes que o ano... Ah, professor, o ano, eu não sei se está certo. Entenda o contexto está certo, acabou, a alternativa está correta. Então, tu tem que entender o contexto como um todo. Tá bem assim? Essa dica e muito mais eu tenho para te dar. Essa dica e muito mais Camilinho vai te dar e vai fazer tu quebrar a banca. O nosso objetivo aqui é tu quebrar a banca e garantir a tua farda vibrar. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe nesta caminhada e estaremos juntos para vibrar juntos. Até a próxima. Um beijo do Camilinho com amor e carinho.